Olá, eu sou Felipe Cassiano, professor de redação, e vou falar hoje sobre vício em jogos eletrônicos. Um tema bastante interessante e necessário de ser discutido na sociedade atual. Por que ele é tão interessante? Por que ele é tão atual? A OMS tem classificações internacionais de doenças. Então, o último foi o CID-11. Nesse CID-11, ela incluiu o distúrbio de games, que é um transtorno mental da adicção de jogos eletrônicos. Então, a partir de 2018, a OMS começou a tratar viciados em games como doentes, de fato. E ela teve essa necessidade porque ela percebeu que em todos os países tem crescido muito o número de jogadores que passam muito tempo jogando e deixando de fazer outros tipos de atividade, né? Então, só para a gente saber quais são os parâmetros que a OMS considera para entender que o jogador ele não é somente um jogador casual, mas ele passou a ser viciado. Quando ele passa a dar mais importância ao jogo do que todas as outras atividades. Ou seja, ele deixa de fazer qualquer outro tipo de atividade se ele puder escolher jogar naquele momento. Atrelado a isso, quando ele consegue, ele aumenta a frequência e o tempo dedicado a isso. Então, ao mesmo tempo que ele exclui todos os tipos de outras atividades, ele passa mais tempo e se dedica mais a essa atividade. E também quando ele não consegue abandonar, apesar das consequências negativas. Quando ele consegue entender, quando ele consegue não, quando ele vê que pode causar coisas negativas, apesar disso ele se mantém nesse vício. Então, é uma tendência cada vez maior de ser viciante, de serem viciantes esses jogos. E aí a OMS mesmo diz que 9% das pessoas que jogam videogame, jogos eletrônicos, até mesmo em celulares ou em consoles e outros tipos de dispositivos, têm a possibilidade de serem dependentes. Ou seja, 9% de toda a população que joga videogame no mundo se torna dependente ou pode se tornar dependente. Então é um caso muito sério, porque já são milhões e milhões de pessoas que jogam todos os anos, todos os dias, todas as horas. Então a gente tem que tentar, a gente vai abordar esse tema nessa necessidade de urgência de se debater, porque é algo que não se fala muito como sendo um problema muito sério e acabou se transformando e vai se transformar ainda mais sério com o passar do tempo. Só para a gente ter uma ideia de como que esse mercado é forte, no caso no mercado dos jogos eletrônicos, no ano de 2019 ele movimentou 1,5 bilhão de dólares somente no Brasil. Então no Brasil nós temos milhões de jogadores milhares de milhões de jogadores que perdem e gastam muito tempo dos seus dias e muitos deles são viciados e aí causam diversos problemas posteriores a eles, né? Então a gente coloca isso como um tema importante para se debater e a gente pode fazer um percurso histórico para deixar claro qual é a nossa necessidade de jogar e tudo mais. A gente pode pegar desde lá atrás, desde a Grécia Antiga com as Olimpíadas, com os Jogos Olímpicos, ou até mesmo com a Roma, em Roma quando eles faziam aquelas lutas entre gladiadores, a gente sempre teve a necessidade de se reunir para ver pessoas jogando e também para jogar, para competir. Então o ser humano ele é competidor quase que como natureza, né? Então a gente tem essa necessidade de cada vez mais seja competir pela distração, né, quando é um jogo simples e bobinho, seja competir mesmo pela vontade de vencer o próximo e tudo mais. Então a gente pode pegar esse percurso e vir à questão do final do século XX, quando nasceram os videogames como nós conhecemos, no caso eletrônicos, né, os jogos eletrônicos. E os jogos eletrônicos eles tinham como princípio esse sentido de se desafiar. Então sempre eram jogos desafiantes que fazia com que aquele jogador, enquanto não zerasse aquele jogo, ele não descansava. Então era comum na década de 80, 90, início dos anos 2000, as pessoas passarem, jovens, adolescentes, passarem horas e até a madrugada toda jogando com o objetivo final de zerar aquela fase, de zerar aquele jogo e tudo mais. Então aquele era o objetivo dos jogos até o século XX, final do século XX. E qual é a dificuldade da sociedade atual? A partir do século XXI, dos anos 2000 para cá, com o crescimento da internet, a perspectiva desses jogos mudou, né? Então, deixou de ter essa ideia de fase, né? Ele passou a ser multiplayer e jogando com a internet, né? Em rede, e fez com que as pessoas se interessassem mais pelos jogos. E aí esses jogos foram dando cada vez mais um prazer imediato para quem vai jogar, né? E aí o vício ele se dá em que sentido? Através da necessidade de liberar dopamina para poder preencher um sentimento de vazio. Então, cada vez mais eu estou dentro desse jogo, esse jogo me dá mais coisas para eu estar dentro dele cada vez mais. Então, a gente pode colocar isso como um ponto bem importante
quando a gente relaciona até mesmo a questão biológica, bioquímica aí, né? E aí a gente pode falar sobre essa mudança de jogos, os jogos deixaram de ser infantilizados, porque como eu falei, no final do século XX tinha aquele objetivo claro e todos os jogos eram infantilizados, ou tinha uma proximidade ali com a juventude, com a adolescência e tudo mais. Hoje os jogos estão cada vez mais reais, né? Estão representando questões mesmo sociais e fazem com que as pessoas, até mesmo mais velhas, joguem e fiquem presas nisso. Tanto é que hoje tem o eSports, que é uma modalidade esportiva que é baseada no jogo eletrônico, né? Então é uma situação que cresceu muito nos últimos anos, virou modalidade esportiva e é muito lucrativa, gira muito dinheiro e tudo mais. E tudo isso veio por causa dessa evolução da internet, como eu disse. E atrelado a essa ideia da internet, os jogos mudaram. Como eu falei, eles deixaram de ter um final, ele tem um meio, um início, meio e fim. Os jogos são moldados simplesmente para prender a atenção. Aí a gente pode colocar algumas intertextualidades interessantes. Por exemplo, a gente pode colocar como que os jogos mais jogados no mundo, neste ano, por exemplo, eles têm como característica essa ideia de multiplayer, de você precisar de outro para jogar, de desafiar o outro e de não ter um final. As partidas não terminam, o jogo não termina totalmente. São simplesmente partidas em que você vai evoluindo, vai cumprindo desafios e vai melhorando a habilidade. Então, basicamente, os jogos que estão mais viciantes hoje são estes que você simplesmente tem que jogar o mesmo jogo o tempo inteiro, compartilhando experiência com outras pessoas e vai evoluindo, vai ganhando habilidade, vai sendo melhor naquela situação. Não é mais o melhor no sentido de vou zerar esse jogo. Então você pode colocar, por exemplo, a lista dos jogos mais jogados no ano de 2020 no mundo todo. Os 3 primeiros são Fortnite, Minecraft e Free Fire, que tem como característica isso que eu falei. São jogos que são jogados em comunidade, que tem como característica não ter um final específico e você pode jogar o quanto você quiser e ir melhorando a sua habilidade. Você passa muito mais horas e mais tempo do que você passaria num jogo que tivesse final, por exemplo, né? Só que existe uma questão muito importante. O jogo em si ele não vicia, né? Porque se o jogo viciasse por si só, todos seriam viciados, né? E todo mundo seria viciado. O que faz com que seja viciante um jogo é a relação do indivíduo com a sociedade, com o seu redor, né? Com o seu contexto social. A forma como ele relaciona com a vida daquele indivíduo, né? Então a gente pode colocar algumas situações bem importantes de intertextualidade. A gente pode citar o professor estadunidense chamado Carl Hart, em que ele estuda adicção com drogas, né? A drogas, quando ele fala sobre viciados em drogas. E a gente pode fazer um paralelo. Ele diz que os viciados em drogas, a substância em si não é responsável pelo vício, mas o social do indivíduo que é responsável por ele. Ou seja, se for só pela substância, ninguém será viciado. O que vai fazer com que essa pessoa se vicie é não ter outros meios de escape, outras formas de fugir daquela realidade. A gente pode fazer essa intertextualidade relacionar ao videogame, né? Relacionar aos jogos eletrônicos, porque o jogo em si, como substância, digamos assim, ele não é viciante, senão todo mundo seria viciado, como eu disse. O redor que está nesse indivíduo, a forma como o indivíduo se identifica dentro daquele jogo, que faz com que ele seja viciado. Por isso que é tão difícil de se tratar, né? Porque não é como uma droga comum, que você tira o acesso ali e pode melhorar. Aqui não, existem outras situações que vão gerar problemas maiores, né? Então a gente pode pensar isso. Dentro dessa ideia, a gente pode citar uma outra intertextualidade. A gente pode falar sobre um contexto behaviorista, em que ele fala que um comportamento que é um comportamento de um reforço intermitente. O que seria esse reforço intermitente? Eu ter recompensas leves dentro daquela atividade, né? Então, só para deixar claro, quando eu sou viciado, as recompensas que aquela atividade me traz são maiores do que todas as outras atividades que eu faço. Então isso faz com que eu fique preso àquela realidade. Então, de acordo com essa questão behaviorista, a gente pode encarar esse reforço intermitente, que a cada vez que eu jogo, eu ganho uma coisinha pequena que vai fazer com que eu queira jogar mais, que eu não pare nunca. Então eu vou me reforçando a minha necessidade de jogar cada dia mais, mesmo eu repetindo aquele jogo, como eu falei, sendo muito parecido, como eu estou melhorando como rendimento, eu acho que aquilo está sendo positivo para mim. E aí eu acabo criando a necessidade da minha mente de ser munido daquela sensação de prazer, dessa questão da dopamina, por exemplo. Então a gente pode falar sobre o reforço intermitente, que é uma característica intertextual que podem ser colocada.
E aí, claro, contextualizar a atualidade desses jogos. Os jogos hoje são mais reforçadores. Seja pelas grandes recompensas, então quando, por exemplo, tem a ideia do eSports, em que eu posso me transformar em um atleta, né, um profissional e ganhar dinheiro com isso, então mesmo eu sendo um amador, eu acho que eu posso jogar muito, muito para chegar ao ponto de jogar mesmo profissionalmente e ganhar grana com isso. Até mesmo coisas pequenas, né? Daí a gente pode até falar sobre o celular. Então, boa parte desses viciados, eles jogam pelo celular. Então, esses jogos de celular geralmente têm recompensas pequenas, né? Tipo, ganha um bônus ali, uma coisa de habilidade aqui. Ou então até mesmo coisas simples, como a questão de cores, né? De sons. A gente pode falar sobre Candy Crush, por exemplo, que é muito famoso, é bastante viciante. No caso, muitas pessoas ficaram viciadas. Ele não é viciante, mas muitas pessoas ficaram viciadas. Exatamente por essa questão da recompensa imediata, né? Coisas brilhantes, com som e desafios e coisas do tipo que faz com que essa pessoa acabe substituindo algumas questões que seriam positivas para a vida dela. Então esses jogos eles ocupam uma posição social. É como se fosse ocupar mesmo um lugar social, como se fosse um grupo de amigos, né? Então essa ideia do multiplayer também a gente pode colocar no nosso texto. Então como os jogos hoje eles não são mais solitários como eram antigamente, eu entro nesse jogo para suprir uma necessidade que é externa, né? Então, uma necessidade que, meu grupo de amigos não está do jeito que eu quero, então vou para aquele videogame, vou para aquele jogo eletrônico, para suprir essa minha necessidade social. E ali existe a idealização, né? Que a gente sabe que o virtual ele acaba sendo idealizado, então acaba criando um ciclo de amigos dentro daquele meio. Dentro dessa questão a gente pode até falar, como ele passou a ser um ciclo social, né, um aspecto social, a gente pode falar sobre algumas situações em que a pessoa sai do game, então ele para de jogar, mas ao mesmo tempo ele fica naquele universo, através das plataformas de streaming, por exemplo, como o Twitch, que vinculam pessoas jogando, então, e servem também para as pessoas conversarem, interagirem. Então, mesmo eu estando fora daquele jogo, eu posso estar vendo, né? Até mesmo no YouTube tem vídeos sobre vários desses jogos que as pessoas estão mais viciadas, né? Então, ele sai do jogo, mas o jogo não sai da vida dele. Então, é uma característica também da sociedade atual. E que a gente pouco tem falado sobre toda essa questão. Como então eu vou solucionar um problema como este? Eu preciso discutir sobre essa ideia. Então, preciso falar sobre o perigo que é o consumir jogos cada vez mais tempo na minha vida, né? Então, quem vai fazer essa advertência? A gente pode falar sobre as escolas, né? Já que é um tema que é bastante voltado para as crianças e os adolescentes. Então, as escolas podem fazer palestras e levar especialistas falando sobre essa dicção, né? E alertando os adolescentes e as crianças para os riscos desse vício. A gente também pode fazer, como eu falei, já que muitos estão vendo nos jogos uma questão social, né, tá fazendo com que o jogo seja o seu ciclo social, a gente pode dar importância a outros meios, né? Então, por exemplo, os pais também acabam sendo bastante responsáveis porque eles acabam preferindo que o filho fique no quarto jogando porque pelo menos não está fora de casa, né? Então é uma forma fácil de lidar com o filho. Então a gente pode colocar os pais ali dando outras atividades para as crianças e os adolescentes, mostrando outras atividades, fazendo com que eles se exercitem, façam outras coisas sociais que sejam importantes, né? E aí para ele crescer sem essa adicção. E também, claro, não é um tema voltado somente para crianças e adolescentes. Então como é que a gente adverte os adultos? A gente vai falar sobre propagandas nas mídias, redes sociais, por exemplo. A gente pode falar sobre ficções engajadas que abordem o risco e as consequências desse vício, né? Porque existem diversas consequências, como questão física mesmo, muitas pessoas deixam de se alimentar, né? E questões psicológicas, além disso ser um transtorno, algumas pessoas ainda desenvolvem outros transtornos, como ansiedade, como estresse, até mesmo depressão, por causa desses jogos. Então a gente pode também colocar a importância da mídia na forma de prevenção e de alerta de toda a sociedade a respeito disso.